Os impactos das apostas online na saúde financeira do brasileiro e na economia. Eu quero falar sobre esse assunto muito grave, muito preocupante neste podcast, nesse tempo que eu estarei com você aqui. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira, pessoal, familiar e empresarial, e esse assunto tem me chamado a atenção já há algum tempo, e quanto mais eu busco informações sobre isso, eu vejo que a situação está muito preocupante para as famílias, para a sociedade. Infelizmente, o governo, no fundo, ele não está muito preocupado com isso, mas eu espero que você fique até o final, porque certamente isso pode ser útil para você, para a sua família, para alguma pessoa que você ama, para alguma pessoa que você considera. Não sei se você já percebeu o número de casas de apostas, de empresas de apostas, agora tá em todo lugar. Praticamente todo time de futebol patrocina uma empresa de aposta, nas propagandas, em todo lugar você vê o estímulo a você apostar online, né, em jogos de futebol, em esportes de Olimpíada, e tudo isso vem envolvido com jogos de cassino. Nós sabemos que a cultura do brasileiro ele já gosta de uma loteria, de uma aposta, mas com esse novo modelo que é digital, está na ponta do dedo do brasileiro, muito fácil, e do outro lado também o acesso ao Pix, ao crédito, isso se tornou muito agravante. Eu estava vendo uma matéria que mostrou a evolução dos países que mais apostam. Para você ter uma ideia, 2014, 2015, Estados Unidos e Inglaterra lideravam isso, e nesse gráfico acompanhando a evolução ano a ano, o Brasil, ele não só ocupa agora o primeiro lugar, mas ele ganha de lavada. A proporção que o brasileiro aposta em relação aos demais países é assim algo alarmante, muito preocupante. Existem dados numéricos que atestam que já se foram em 2023 bilhões, mais de 10 bilhões de apostas online, e nós sabemos que uma pequena fração disso volta para as pessoas, para um número pequeno de pessoas, né? Mas a grande maioria não tem experiência, entra nesse mundo de apostas por curiosidade e acabam perdendo muito dinheiro. O problema é que o jogo de azar, em geral, ele se torna um vício em algumas pessoas, ele exerce os mesmos mecanismos, né, de outros vícios, como vício em bebida, como vício em cigarro. Na verdade, essa prática, esse hábito intensivo e esse desejo de apostar, ele tem a ver com uma questão cerebral, com a produção de dopamina, e as pessoas acabam entrando nisso de maneira infantil, de maneira até não intencional, mas acabam afundados. Eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas que perderam 10, 20, 30, 50, 150 mil, que venderam casa, que venderam carros, que perderam relacionamentos. Então isso é extremamente grave. Outras informações afirmam que as pessoas estão deixando de se alimentar bem para apostar online. Então existe um estudo do açaí, em 2023 caiu muito o lucro do açaí, o açaí atacadista, que é uma grande rede de supermercados, e segundo o CEO lá, ele informou numa entrevista que em uma pesquisa foi constatado que as pessoas dizem que estão apostando mais e por isso está sobrando menos dinheiro para gastar no supermercado. Olha a gravidade da situação. E é claro que se as pessoas estão apostando mais e à medida que elas não ganham, além de deixar de colocar o seu dinheiro, né, para outras necessidades essenciais, elas colocam nas apostas. Além disso, elas vão para o crédito, né, porque hoje o crédito é muito fácil e o desespero, a vontade de recuperar o dinheiro perdido ou a vontade de resolver os problemas. Então existem pessoas, inclusive, que vão para as apostas para sair das dívidas. Isso pode gerar um efeito inverso. Ao invés de sair das dívidas, elas se endividarem mais e aí gerar problema de saúde, de estresse, de insônia, de ansiedade, depressão, brigas na família. Olha o buraco negro que os jogos de apostas podem impactar em nossa sociedade. E eu fico muito triste também de a gente ver tantas pessoas famosas, influenciadores digitais, jogadores de futebol, atletas de Olimpíada, pessoas da TV. Então você nem vou citar aqui nomes, mas muitas e muitas pessoas que têm um poder de influência, né, que têm os seus fãs, têm as pessoas que admiram, e essas pessoas estão ganhando dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas estão enriquecendo cada vez mais
aos custos da desgraça de muitas pessoas. De repente essa pessoa diz, não, mas eu estou aqui, eu estou apenas fazendo a propaganda, eu não tenho responsabilidade disso. Inclusive quando nós anunciamos é colocado lá um aviso, né? Aposte com cuidado, aposte com consciência. Mas isso aí é balela, isso não resolve. O efeito é muito pequeno nas pessoas. E outra coisa que eu vi, grande parte da população que está indo para esse mundo de apostas é a população mais carente com menor faixa de renda. É muito comum que as pessoas de menor renda tenham menos estudo, menos acesso à informação. Então isso vai gerar um ciclo negativo em toda a sociedade, onde poucos continuam enriquecendo e muitos continuam empobrecendo ou tendo uma vida estagnada. Então por isso que eu quero compartilhar. Isso tem a ver muito com educação financeira. Se você quer melhorar a sua vida financeira, se você quer realmente ter uma situação melhor, o primeiro passo é cuidar bem do seu dinheiro, independente da quantidade. Cuide bem, administre bem. E para isso você deve investir em educação financeira. Eu diria, ao invés de buscar a solução para os seus problemas por meio de apostas, outra coisa também é que essas casas de apostas, para estimular, elas dão um bônus. Ganhe 5, 10, 20, 500. Eu já recebi anúncio, você ganha R$500 de bônus. Mas no fundo, a grande maioria não vai fazer esse dinheiro render. E outra coisa que eu vi também, eu nunca apostei em nenhuma dessas casas, mas eu vi alguém dizendo que eles te dão um bônus, mas se você sai antes de gastar uma determinada quantia, eles não te dão um bônus, então você fica preso. Olha a armadilha cruel que está sendo aí criada para a sociedade brasileira. Não bastasse um monte de outras armadilhas que nós temos, por exemplo, o crédito fácil, a falta de consciência das pessoas de usar os instrumentos de crédito consignado, por exemplo, o cheque especial. O governo diz que regula, mas na verdade é meio para inglês ver. O governo, se ele regulasse, ele proibiria isso, está muito bem claro. O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, talvez meses, programa do governo para coibir apostas, assim por diante. Mas nesse tempo, muitas pessoas se endividaram, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam casamentos, relacionamentos, perderam emprego. Eu vi uma outra matéria de patrões que dizem que os funcionários estão pedindo adiantamento salarial, inclusive pedindo para ser mandados embora para pegar o dinheiro, ou para apostar, ou para pagar dívidas de apostas. Então olha o impacto social que nós temos sobre isso. Então eu queria compartilhar com isso é muito grave. Eu gostaria que você se conscientizasse, não entre nisso. Certamente não é um bom caminho. Eu disse recentemente em outra matéria, em outro vídeo que eu produzi, se jogos resolvesse a vida do brasileiro, todo brasileiro seria rico, porque nós temos loterias e lotos e quinas há muitos e muitos anos. Eu desde criança, e já havia antes de eu nascer, as loterias da Caixa, e nós vemos a situação financeira do brasileiro. Então, um país consciente, um país saudável financeiramente, ele cresce multiplicando o seu dinheiro a partir do uso consciente e do investimento consciente também, que você aprende em educação financeira. Então é melhor você investir em educação financeira, comprar um livro, comprar um curso, ou investir, inclusive, gratuitamente. Existe muita coisa boa no mercado, e ir desenvolvendo a sua alfabetização financeira. É melhor você crescer um pouco, mas com saúde financeira, com segurança, do que você ir apostar e acabar prejudicando muito a sua vida. Nós já vimos outros casos quando surgiu o day trade, que é uma espécie de investimento de alto risco. Muitas pessoas entraram iludidas e houve muitos suicídios. Eu não duvidaria se no futuro a gente começar a ver aí pessoas se endividando, ficando com uma série de problemas, e nós passarmos a ter suicídio. Nós já tivemos um caso aí, uma matéria de uma mulher apostando muito, uma pessoa simples, ela se endividou e acabou se suicidando. O problema é se isso se tornar algo mais comum. Então eu, como educador financeiro, eu quero compartilhar com você isso. Eu me preocupo com a saúde financeira das pessoas, das famílias, e existe um caminho saudável para isso. Não busque o caminho mais fácil. Não busque o caminho que pessoas oportunistas estão sugerindo para você. Busque conhecimento, busque a Deus, busque orientação, e certamente você vai encontrar
um caminho mais equilibrado e mais adequado para a sua realidade. Se você quer desenvolver a sua educação financeira, eu tenho vários livros de educação financeira com várias temáticas sobre organização financeira, finanças para casais, como sair das dívidas, o uso do cartão de crédito. Eu tenho também a mentoria financeira, que é um atendimento personalizado e muito direcionado, onde eu vou conversar com você, saber exatamente onde estão os seus pontos fracos e agir imediatamente sobre isso. Essa é uma outra forma de você investir na sua vida financeira. Nós temos as consultorias para empresários, para profissionais liberais, para profissionais de empresas, funcionários CLT, para aposentados, inclusive, que estão endividados no consignado. Então, se você quer conhecer um pouco mais, acesse o link aqui, acesse o meu WhatsApp, ou eu, a minha equipe, vai conversar com você e vai te dar uma orientação. Gratuitamente você vai ter uma sessão, eu vou ter uma conversa com você e já vou te dar algumas orientações sobre a sua situação financeira. E depois, se você quiser continuar conosco, investir em algum projeto nosso, você vai se sentir mais seguro ao me conhecer.